Povo de Deus, imagine que você está começando um curso novo na sua faculdade. Antes de entrar nos assuntos mais complexos, você precisa passar pelas matérias básicas, certo? Da mesma forma, a Bíblia tem um livro introdutório que estabelece os alicerces para tudo o que vem depois. Esse livro é Gênesis. Mas o que isso tem a ver com a profecia e com a nossa fé? Hoje nós vamos descobrir um princípio incrível chamado princípio da primeira menção, que nos ajuda a entender melhor as Escrituras Sagradas e também nos dá segurança na verdade imutável de Deus. Então já deixa o like aqui no vídeo, compartilha o vídeo também e vem comigo nessa recapitulação cheia de insights espirituais da profecia. A Bíblia não é um livro caótico onde as ideias aparecem ao acaso. Deus tem um método claro para ensinar a verdade. E ele começa apresentando os conceitos fundamentais no livro de Gênesis. Quando um símbolo ou ideia aparece pela primeira vez, essa menção inicial nos dá uma base para entender como esse conceito será desenvolvido ao longo das Escrituras. Interessante, né? Isso significa que se quisermos interpretar corretamente as profecias e ensinamentos da Bíblia, nós precisamos primeiro compreender como Deus introduziu esses temas desde o princípio. No entanto, precisamos ter um cuidado. Esse não é um método rígido, como se fosse uma regra absoluta, mas sim é um padrão geral que nos ajuda a organizar melhor o nosso estudo da Palavra de Deus. E o objetivo da lição é esse. Nós vemos esse princípio ao longo de toda a Bíblia, onde a verdade é revelada de maneira progressiva, cada vez mais clara e completa. Deus não joga todas as informações assim de uma vez, mas ele conduz seu povo em um processo passo a passo, expandindo o entendimento ao longo dos séculos. Isso nos leva a um ponto essencial. A verdade de Deus não muda. Em Isaías 47:8, Malaquias 3:6 e Hebreus 13:8, a Bíblia afirma que Deus é imutável, diferente da sociedade moderna, que muitas vezes relativiza a verdade e a trata como algo subjetivo e passageiro. A palavra de Deus permanece firme. O que ele revelou desde o princípio continua sendo verdade hoje e será verdade amanhã e será verdade para sempre. Essa certeza nos dá confiança para estudar as profecias e também compreender a vontade de Deus sem medo de sermos enganados por modismos teológicos ou interpretações equivocadas. Mas como isso afeta a nossa vida espiritual? Veja bem, muitas vezes o inimigo tenta sutilmente minar nossa confiança na Bíblia, sugerindo que algumas verdades já não são mais relevantes para a atualidade ou que precisam ser reinterpretadas à luz da cultura atual. Isso pode acontecer através de influências acadêmicas, discursos filosóficos ou até mesmo interpretações distorcidas dentro das igrejas. Nós precisamos estar atentos para não permitir que nada enfraqueça nossa fé na palavra de Deus. A melhor maneira de evitar isso é manter um estudo diário e profundo da Bíblia Sagrada, sempre voltando às suas bases e interpretando cada texto à luz de toda a Escritura. Nós precisamos ser como os bereanos, que examinavam tudo para ver se estava de acordo com a verdade. Atos 17:11. Ao fazer isso, nossa fé será fortalecida e não seremos levados por qualquer vento de doutrina. Que lição poderosa, trazendo para a gente ensinamento, trazendo para a gente também uma perspectiva adequada do estudo da Palavra de Deus. Que esse ensinamento a gente venha colocar em prática da gente for estudar a Bíblia Sagrada. Fique com a letra do hino, medite nessa canção. Ela fala da lição dessa semana,
Daqui a pouco a gente retorna como sempre. No jardim a promessa ecoou. O pecado entrou, mas Deus revelou. O Cordeiro viria o preço pagar. Na cruz seu amor nos veio salvar. Do Éden perdido ao Éden de luz, do sacrifício ao Rei que conduz. Cada promessa escrita está, a história que nunca irá falhar. Eis o Cordeiro, venceu na cruz. Toda a glória pertence a Jesus. O Alfa e Ômega, o grande eu sou. A redenção em suas mãos nos levou. No deserto a nuvem guiou, a rocha vertia a água do amor. O sangue no umbral nos fez recordar que um dia o Cordeiro viria reinar. Do Gênesis ao Apocalipse, sua palavra nunca mudou. A verdade em cada página escrita nos conduz ao Salvador. Eis o Cordeiro, venceu na cruz. Toda a glória pertence a Jesus. O Alfa e Ômega, o grande eu sou. A redenção em suas mãos nos levou. E quando enfim o dia chega, o mal destruído, o Rei reinará diante do trono. Vamos cantar, Santo, Santo, pra sempre reinará. Domingo, 6 de abril. Não esteja à venda. Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Malaquias 1, versos 2 e 3. Essa é uma passagem complexa. Como pode Deus amar uma pessoa e desprezar a outra? Afinal, não é a própria Bíblia que diz que Deus não trata as pessoas com parcialidade? Para complicar ainda mais, quando lemos que Jacó enganou e roubou a primogenitura, iludindo o próprio pai, Esaú se torna a vítima e Jacó o usurpador. Como pode um Deus justo amar o vilão e desprezar o inocente? É relevante considerar que a citação de Malaquias foi escrita 1000 anos após a época de Esaú e Jacó. Portanto, não se trata de um prognóstico, mas de um fato histórico, observado à luz do que aconteceu com eles e com seus descendentes ao longo do tempo. Esaú e Jacó não representam apenas a si mesmos, mas também os distintos povos que se originaram deles, os israelitas e os edomitas. O desprezo de Deus, que na verdade seria um aborrecimento, demonstra a decepção divina com os edomitas após 1 milênio de paciência diante de sua obstinada rebelião.
Era crucial manter pura a genealogia que conduziria ao Messias. Isso era tão sério que Abraão selecionou cuidadosamente a esposa de Isaque, assegurando assim a continuidade da linhagem. Desprezando isso, Esaú se uniu a mulheres pagãs, causando tristeza a seus pais. Ao trocar a primogenitura pela gula, ele materializou o desprezo que sentia. Jacó também errou, mas se arrependeu, enquanto Esaú permaneceu no erro. Na história de ambos está a realidade de que os princípios são inegociáveis. Note que tudo que possuímos pode ser negociado. Depende de quanto pagam. Por exemplo, eu não quero vender minha casa, mas se um bilionário oferecer 100 milhões por ela, é claro que aceitarei a oferta. No entanto, não posso cogitar a negociação se o valor for oferecido pela casa do meu vizinho. A razão é simples. Por mais tentadora que seja a oferta, não posso negociar o que não me pertence. Assim são os princípios bíblicos. Eles não pertencem a nós, são de Deus. Este foi o fracasso de Esaú. Ele trocou por lentilhas algo que não poderia ser negociado. Aqueles que se vendem assim não compreenderam o alto preço pago por sua salvação. Nossa vida pertence a Deus. Por isso, vivamos à altura desse privilégio. Vamos orar? Grande Deus de Israel, nós exaltamos o Teu nome através dessa oração, te agradecendo pela noite de descanso, porque o Senhor provê tudo que a gente precisa para viver aqui na terra. Clamamos a Ti que o Espírito Santo esteja conosco ao estudar a Tua palavra e derrama também sobre nós o Espírito Santo para o dia de hoje. Nos concede sabedoria para os nossos desafios diários, segura firme a nossa mão. Obrigado por todas as bênçãos recebidas. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Filho e filha de Deus, nossa comunidade de fé está crescendo. Deus seja louvado por isso. Nossa meta é chegar no número de 7.000 inscritos. Nós pedimos que você nos ajude curtindo o vídeo, deixando o seu comentário. Lembrando que ontem o comentário foi Feliz Sábado. Hoje, coloca aqui embaixo Feliz Semana, para a gente se confraternizar. Se inscreva no canal se não é inscrito e amanhã a gente retorna com a lição de segunda. Fica com Deus.